Boa tarde a todos. Retomando aos nossos trabalhos de hoje, daremos início às palestras do painel, que terá como tema da interpretação da lei à interpretação do direito nas decisões judiciais. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Nino Toldo, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, que coordenará os trabalhos deste painel. E como palestrantes, convidamos o professor da Universidade de São Paulo, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, também da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O professor Humberto Ávila, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o professor Marcelo da Costa Pinto Neves, da Universidade de Brasília. Com a palavra, neste momento, o excelentíssimo senhor desembargador federal Nino Toldo. Senhoras e senhores, boa tarde. É para mim motivo de grande alegria e honra presidir esta mesa composta pelo professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, meu querido professor da nossa Faculdade de Direito do Largo São Francisco, também aqui o professor Humberto Ávila, um amigo, e o professor Marcelo Neves. Como nós estamos bastante atrasados, e o professor Tércio, que já antecipadamente se desculpa, porque ele tem horário de voo marcado aqui, então ele vai proferir sua palestra e sair em seguida, infelizmente em decorrência desse atraso involuntário. Então, diante disso, sem mais delongas, eu passo imediatamente a palavra ao professor Tércio, em seguida ao professor Humberto e finalmente ao professor Marcelo. Professor Tércio, com a palavra, e desde já muito obrigado por participar deste seminário. Se o senhor preferir. Senhor desembargador, meus caros colegas, cumprimento a todos, senhoras e senhores. Formulo inicialmente os meus agradecimentos pelo convite. É sempre um prazer e uma honra estar aqui e, sobretudo, num evento como este, patrocinado pelo Superior Tribunal de Justiça. O tema geral dessa sessão, da interpretação da lei, a interpretação do direito nas decisões judiciais, certamente provoca alguma reflexão, e mais do que uma reflexão, talvez até ensinamentos a respeito da interpretação e da decisão. Diante de dois colegas que vão falar em seguida e que são mestres em interpretação, em decisão, em disciplinas jurídicas, de um lado, o professor Ávila, no campo tributário, o professor Marcelo, no campo constitucional, eu, como professor de filosofia do direito, vou me colocar a uma certa distância do tema. E, portanto, farei uma apreciação, não propriamente de interpretação e de decisão, mas a propósito desse acraseado que está no título dessa sessão, e que indica uma passagem da interpretação da lei
à interpretação do direito nas decisões judiciais. Eu vou falar sobre esse acraseado, sobre essa passagem. Há muitos anos atrás, acho que uns de 15 a 18 anos atrás, eu fui convocado para atuar como expert brasileiro numa questão nos Estados Unidos. E eu era o expert brasileiro em direito brasileiro. E lá fui eu. O caso que se discutia era uma briga entre uma grande seguradora americana e uma grande empresa americana. E a disputa era em torno do pagamento ou não de um seguro. A questão envolvia uma acusação contra a empresa, feita pela seguradora, uma acusação de corrupção. Enfim, a seguradora dizia que não pagava porque a empresa americana teria cometido um ato de corrupção no Brasil, e que, em vista disso, ela achava que não era devido o seguro. Essa era a questão entre eles. E lá fui eu, como expert brasileiro, fazer parte daquele cross-examination, com perguntas de lado a lado. Lá pelas tantas, um dos advogados vira-se para mim e diz: o senhor acha que, diante do que o senhor falou e leu, enfim, nos autos, o senhor acha que a empresa, em face de fulano de tal, cometeu um ato de corrupção ativa e, do outro lado, alguém de corrupção passiva? Eu virei e falei: olha, eu estou aqui como expert em direito. Dos fatos eu não sei e não vou falar, porque eu não conheço os autos. Aí ele olhou para mim e disse: vou reformular a pergunta, bem à moda americana. Tendo em vista que aconteceu isso e aquilo, e tendo em vista que, pelas definições correntes que estão sendo apresentadas aqui, o senhor diria que uma coisa encaixa na outra? Eu falei: eu repito, eu não estou aqui como expert, ou, enfim, não venho testemunhar nada, eu sou um expert em direito brasileiro. Isso aí é questão de fato, eu não conheço os autos a esse ponto, eu não posso dizer nada sobre isso. Aí ele insistiu uma terceira vez, e eu falei assim: olha, e além do mais, seria da minha parte uma leviandade, não conhecendo os fatos, eu fazer qualquer afirmação desse tipo, porque isso poderia implicar, para mim, até calúnia. Nesse momento, ele parou, e houve uma discussão, mas o que é calúnia? Eu falei: pois não. Eu estava com o Código Penal na minha frente, eu abri o Código Penal e li o que estava na lei. Calúnia é isto. Ele falou: e por que calúnia é isso? Eu falei: porque está na lei. E quem é que diz que isso que está na lei é calúnia? Eu falei: eu. O senhor não me chamou como expert em direito brasileiro? Aí ele se virou para mim e falou: deve ser muito difícil advogar no seu país. Eu falei: como é que o senhor responderia? Eu falei: eu olharia a jurisprudência. Ao que eu respondi: e deve ser muito difícil advogar no seu país. Eu acho que hoje eu já não diria a mesma coisa. Essa minha resposta de 15, 20 anos atrás, por aí, está em crise. Hoje a gente não tem mais essa certeza. De fato, essa separação que há 15 anos, 18 anos atrás, na minha cabeça era clara, e clara na cabeça do americano, do advogado americano, talvez não fosse sequer mais clara na cabeça dele mesmo, porque lá também as coisas mudaram. Aqui, seguramente, se não mudaram completamente, estão mudando. A nossa tradição, quando a gente
pensa no modelo pelo qual se estuda, se aprende e depois se exerce profissionalmente atividades jurídicas, seja como juiz, seja como advogado, como promotor, para falar das principais, ou como administrador, etc. Não? A nossa tradição aprende a lidar com 3 problemas básicos. O primeiro deles é a identificação do direito. E para a identificação do direito, lá atrás, nós temos aquilo que se chama, há 200 anos, de teoria das fontes, ou mais. Pelo menos na forma como a gente aprende direito, uns 200 e poucos anos. A gente ouve falar em teoria das fontes. Isso é para identificar o direito, é uma das atividades. Identificado o direito, nós vamos interpretá-lo. E, para isso, a gente aprende o que se chama hermenêutica jurídica. E, finalmente, interpretado o direito, identificado o direito, interpretado o direito, hermenêutica, nós passamos a aplicá-lo. A aplicação do direito, que nessa tradição se chama subsunção, teoria da subsunção. Essa tradição vem do século XVIII para o século XIX, na nossa cultura, na cultura romanística. Os livros de direito, até agora ainda, não? Mas pelo menos num passado não muito distante, operacionalizavam o estudo do direito, quer com a identificação de fontes, e nós conhecemos as dogmáticas das fontes, a sua identificação, fontes materiais, fontes formais, etc. Uma hermenêutica jurídica voltada para o tema da vontade, a vontade do legislador, a vontade da lei, e uma teoria da aplicação que entrava um pouco nessa tradição a reboque. Quando eu estudei direito, de 1960 a 1964, eu me lembro ainda dos professores usarem a distinção entre direito substantivo e direito adjetivo. Naquela época, os processualistas ficavam uma fúria com isso. Mas os civilistas ainda usavam essa distinção. Isto é, o processo entrava um pouco adjetivamente nesse marco. Essa tradição, ela teve uma origem. Talvez a origem forte seja o projeto de um direito político filho das revoluções, ou da Revolução Francesa, principalmente, do início do século XIX, e que marcou a teoria jurídica, para dizer com muita simplicidade, talvez até com exagero de simplicidade, marcou a teoria jurídica nas formas de uma concepção liberal do direito. O marco dessa concepção liberal que produziu a teoria jurídica, que nós até hoje ainda aprendemos, pode ser resumido numa expressão, Estado de Direito. Essa é uma expressão que ficou na nossa tradição. Pois bem, dentro dessa concepção do Estado de Direito, a aplicação do direito, enfim, a teoria jurídica que prepara a aplicação do direito, ela é construída em cima de uma tensão. A tensão forte entre o intérprete e o legislador. E o juiz, como diziam lá os franceses, é la bouche de la loi, a boca da lei. Ele falava a lei mediado por aquilo que diziam os doutrinadores. Essa era a tradição. Nessa velha tradição, a produção, por assim dizer, do trabalho teórico significava um trabalho de identificação orgânica desse fenômeno chamado direito. E como é que se fazia isso? Não se faz isso até hoje. Nós aprendíamos a classificar, distinguir e montar conjuntos. Expressões tradicionais eram usadas para isso. Uma delas, que a gente usa até hoje, era natureza jurídica de institutos.
A gente volta e meia vai atrás da natureza jurídica do tributo, ou seja, do que for. Essa produção ou reprodução orgânica de institutos por meio da sua natureza jurídica culminava num conjunto que nós olhávamos como um conjunto dotado de unidade, sistema. Nesse sentido, no sentido de um conjunto unitário, dotado desse caráter sistemático, isto é sistemático porque tem uma unidade de princípio, não? Nós trabalhávamos, então, com as dicotomias. A partir da Constituição, constitucional e inconstitucional. A partir da lei, lícito e ilícito. E assim por diante. Do ponto de vista da identificação do direito, esse modo de pensar na forma de classificações construía, por assim dizer, ou consistia o modo pelo qual eu trabalhava o objeto, que eu era capaz de identificá-lo e defini-lo. Definido, aí vinha a hermenêutica jurídica, o trabalho de interpretação, todo mundo sabe disso. E aqui entrava o tema da vontade. O tema da vontade entrava por conta de um episódio que aconteceu na era moderna e que praticamente definiu os rumos do nosso direito, o direito ocidental e principalmente de origem romanística, desse que eu estou falando. Não? Houve, a partir do Renascimento, uma séria mudança no modo como a antropologia era vista, o ser humano era visto. Entrou fortemente o tema da liberdade. Isso é conhecido. E a liberdade, voltada para a vontade, criava uma certa incerteza a respeito daquilo que na Antiguidade e na Idade Média se chamava de verdade. O conceito de verdade muda. Se no passado havia uma certa tranquilidade no senso comum, erudito, dizer que a verdade era identificada pela realidade, todo o problema da adequação, etc., verdade como adequação, a partir da era moderna, a noção de verdade como adequação, tendo em vista a liberdade humana, se transforma. Verdade vira autenticidade, certeza produzida na consciência. Daí o enorme crescimento das matemáticas, de modo geral. Pois bem, nesse ambiente é que aparecem as questões referentes ao modo como nós fazemos o jogo das liberdades, tendo em vista a produção de certezas. Nesse jogo das liberdades, tendo em vista a produção de certeza, a verdade como certeza, o que é que entra como o elemento que dá base a todo o raciocínio jurídico? A lei. A lei confere certeza ao juízo e, portanto, à aplicação do direito. Vai daí. Interpretar é descobrir, identificado o direito, quais são as suas raízes de certeza, dadas pela lei. E aí a aplicação se dá na forma da subsunção, que então é o método que domina, por assim dizer, praticamente todo o século XIX. Nessa tensão entre a teoria jurídica, a doutrina, e o legislador, a lei, não? O doutrinador exerce um papel fundamental. O que ele tem que formular é o sentido reconhecível que está na lei. E, com isso, dar às decisões, à aplicação do direito, previsibilidade. Quem aprendeu o direito desse jeito, aprendeu o direito como algo razoavelmente previsível.
É possível você trabalhar com a noção de previsibilidade desde que o sentido seja trabalhado pelo doutrinador e oferecido ao aplicador. É claro que o sistema dotado de certeza, o sistema das regras, ele não é absolutamente integral. Desde o século XIX, se discute se esse sistema é completo e se ele é coerente. A verificação de uma certa incompletude leva nessa tradição à teoria das lacunas. A percepção de uma certa incoerência dentro do sistema leva à teoria das antinomias. E, com isso, problemas na aplicação que são resolvidos mediante o modo pelo qual nós lidamos com lacunas e com antinomias, as contradições. Nessa linha de raciocínio, que é o modelo tradicional, nessa linha de raciocínio, conflitos concretos, aquele que o juiz decide, aquilo que ele julga, conflitos concretos são trabalhados a partir de conflitos abstratos. O que é que fazia, o que é que faz, ainda, de certo modo, o doutrinador? Ele toma os conflitos concretos e transforma aquilo em conflitos abstratos, isto é, em conflitos jurídicos. Os conflitos jurídicos são conflitos abstratos. E é por conta dessa abstração que você adquire alguma certeza na hora de decidir o caso concreto. Nesse jogo, isto é, nesse jogo de transformar conflitos concretos em conflitos abstratos para ganhar certeza na volta em que você tem que decidir o conflito concreto, estava presente o paradigma da subsunção e, com isso, um modelo histórico que durou até a época que eu estive nos Estados Unidos e até a época que eu aprendi direito. Eu aprendi direito com esse modelo. Tendo em vista as suas origens, a origem que passa pelo Código Civil francês, talvez a gente pudesse chamar esse modelo de cultura do código. A cultura do código é uma cultura que trabalha com essas características que eu apresentei. Identificação do direito a partir de fontes, uma espécie de legolatria, a lei como uma fonte fundamental, fontes formais, fontes materiais, mas a lei como fonte material, a tensão doutrina, legislador, e o aplicador como uma consequência. Não se dá maior relevo à aplicação do direito. Pelo menos quando eu aprendi direito, eu aprendi bastante a identificar o direito, fazer classificações, direito público, direito privado, direito objetivo, direito subjetivo. Aprendi alguma coisa de hermenêutica, as técnicas tradicionais, gramatical, etc., sistemática, lógica, histórica, enfim, as técnicas tradicionais, e pouquíssimo ou quase nada de teoria da aplicação. O que se dizia quando eu estudei é que aplicar o direito se aprende na vida prática. Era o que se dizia. Bom, esse modelo, o modelo da cultura do código, é que, a meu ver, está em crise. E é isso que provavelmente quer significar o acraseado do título dessa sessão, dessa passagem. O que significa essa crise? Bom, algumas coisas talvez a gente possa apontar para mostrar a crise, a mudança, se quiserem, que decorre da crise. Quando eu estudei direito constitucional, isso aconteceu em 1961. Quando eu estudei direito constitucional em 1961, os meus manuais de direito constitucional não tinham uma única citação de jurisprudência. O Supremo não existia ali dentro. O Supremo era apenas um capítulo da Constituição, mas ele não entrava na forma
de jurisprudência. Hoje, ninguém consegue mais escrever um curso de direito constitucional se não citar carradas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e, se possível, até outras. Ele vem carregado de jurisprudência. Hoje, quando você vai ensinar o aluno e pede para ele fazer pesquisa e manda ele pesquisar a doutrina, no fundo ele acaba se recusando, ele quer pesquisar jurisprudência. Ele não quer saber o que é que dizem os doutrinadores, ele quer saber o que é que os juízes dizem a respeito daquilo que os doutrinadores dizem sobre a lei. O que interessa é a outra ponta. Ou seja, a primeira coisa que a gente observa é que a tensão que existia entre lei e doutrina muda para uma tensão entre jurisprudência e doutrina. A lei fica um pouco a latere, fica de lado. Dá para entender, nessa nova tensão, como é que aparece e por que aparece essa coisa nova que se fala em lugar do velho método da subsunção. Aparece isso que hoje se chama ponderação de princípios. A noção de ponderação que surge nessa crise faz-nos perceber que alguma coisa que no passado tinha importância, mas uma importância relativamente menor, quando eu estudava o direito, de repente ganha uma imensa relevância. Eu me refiro à palavra argumento. Hoje em dia, o que a gente nota é que a velha hermenêutica jurídica, teoria da interpretação, como se aprendia no modelo da cultura do código, a velha teoria da interpretação, ela pouco a pouco vai resvalando para uma coisa nova. Há ainda alguém que escreva sobre hermenêutica jurídica, a impressão que dá é que todo mundo está indo para a teoria da argumentação. A teoria da argumentação ganha espaço e diminui o espaço da teoria da interpretação. Ela ocupa todo o espaço. Ela junta tudo dentro dela. E isso é significativo. É significativo que eu cada vez menos fale em teoria da interpretação, em hermenêutica jurídica, então provavelmente os estudantes até estranham a expressão. E cada vez mais eu fale em teoria da argumentação. E por conta disso, aparece como um elemento importante a ser pesquisado, sabe-se lá como, porque as coisas ainda estão por ser decantadas, torna-se importante que eu comece a gerir a tomada de decisão. Tomada de decisão que, apresentada no passado como jurisprudência, era colocada meio de lado. Quem estudou isso na velha teoria das fontes sabe perfeitamente que jurisprudência era posta em dúvida como fonte do direito. Aliás, todos os trabalhos antigos dizem que jurisprudência não é fonte do direito. A doutrina também não é, mas a jurisprudência seguramente também não era. Súmula vinculante nem pensar. Agora, nós temos isso. E o novo Código de Processo vai falar em precedentes. Está mudando a cultura. Nessa mudança da cultura, talvez eu tenha que dar razão ao advogado americano que achou que era muito difícil, e eu difícil fazer o que ele fazia. O nosso problema talvez seja que lá eles tinham, Estados Unidos, há 500 anos, uma outra cultura. A cultura jurisprudencial, ponderativa, partindo de equity, trabalhando, portanto, princípios. E nós não tivemos essa cultura. Nós estamos aprendendo muito depressa. E aprendendo com todas as dificuldades da pressa. Hoje a gente fala em ponderação e fala em ponderação de princípios.
Na cultura do código, como é que entravam os princípios? Eu me lembro quando eu estudei direito, repito, na década de 60, você só ouvia falar de princípios, em teoria do direito, um pouco, em aulas de filosofia do direito. Os princípios que comandam todo o sistema jurídico, ou o princípio, ou os princípios. Mas os princípios tinham realmente uma função de coordenar, unificar e dar uma orientação sistemática ao direito. Fora isso, a gente aprendia princípios na lei, sob o título de princípios gerais de direito, que, aliás, é a expressão que está até hoje na lei de introdução. E para que é que servia princípios gerais de direito? Para preencher lacunas. Mas para isso que se usava princípios. Nada mais. Não passava pela cabeça de ninguém no velho modelo aplicar princípios. Princípios não se aplicavam. Princípio era alguma coisa que pertencia à teoria do direito e aplicava excepcionalmente quando tinha lacuna na lei. Lei de introdução. Agora não. Agora você aplica princípios. Não? Na aplicação de princípios, aparece alguma coisa nova. Surge a discussão para saber se princípio é um tipo de norma ao lado de outra norma, se princípio também é regra, e como é que eu lido com os princípios. Claro, isso começa, para nós isso se torna um problema. Talvez, numa tradição anglo-saxônica, o problema seja diferente, e provavelmente é diferente quando a gente lê os trabalhos que vêm de lá, mas para nós isso vira um problema sério. Porque a nossa ideia de aplicação, ainda marcada pela cultura do código, é a aplicação voltada para a subsunção. E aí, quando eu entro com a figura da ponderação, a subsunção não se encaixa mais. E isso cria, inevitavelmente, uma espécie de clima de incerteza. Aquilo que, há 200 anos atrás, marcou o nascimento da ciência jurídica e da ciência moderna de modo geral, verdade como certeza, fica abalado. Eu não consigo mais trabalhar com tranquilidade. Em primeiro lugar, eu começo a ter, a primeira dificuldade, problemas na identificação. O que é o princípio e quais são os princípios. Começam a aparecer noções novas, dicotômicas, por uso antigo do direito, noções novas do tipo princípios explícitos e princípios implícitos. O que é complicado como o quê? Isto é, a velha dicotomia, constitucional e inconstitucional, lícito e ilícito, legal e ilegal, me dava uma dualidade em que eu, com uma certa facilidade, colocava o que está de um lado e o que está do outro. Quando eu começo a trabalhar com princípios no plural, e que são vários, e admito que alguns são explícitos e outros são implícitos, aqui eu abro margem para um campo de incerteza razoavelmente complicado. Isto é, se antes os princípios eram percebidos pela sistematização realizada pelos doutrinadores, aí que apareciam os princípios, não? Agora eu tenho uma outra situação. Ou seja, os princípios não são identificados a partir da sistematização, eles são identificados a partir dos casos. Quer dizer, eu inverto a relação. Eu penso em princípio, não a partir de uma visão sistematizadora do direito, mas eu começo a pensar em princípio a partir dos casos. São os casos que revelam os princípios, e não ao contrário. Eu acho que isso dá para entender por que a questão da certeza fica complicada de ser sustentada nessa inversão. Ou seja, quando eu passo, por assim dizer, da centralidade da lei, na cultura do código, para, vamos chamar, para a centralidade da jurisdição, a descoberta dos princípios
ela não ocorre de uma forma unitária, a partir de sistematização, mas ela começa a ocorrer em todas as instâncias decisórias. Em todas as instâncias decisórias. E quando eu falo em todas as instâncias decisórias, eu não estou pensando apenas no Poder Judiciário. Você encontra isso também em instâncias decisórias administrativas. E não preciso nem me restringir à atividade judicante da administração, os tribunais de taxas, de impostos, CAD, são tribunais administrativos. Eles também começam a trabalhar desse jeito, de modo que eu tenho uma descoberta, se quiserem chamar assim, de princípios explícitos e implícitos, que se espalha em todos os módulos decisórios que o direito conhece. Nesse momento, eu percebo uma outra transformação importante, uma transformação que surge na própria teoria da aplicação. Para efeito de aplicação, no passado, o que importava era aquilo que a doutrina dizia sobre a lei. Agora, a noção de argumento cresce em importância e, na aplicação, torna-se crucial a sua justificação. Eu gostaria de lembrar, apenas de passagem, que no século XIX, juízes não motivavam as suas decisões, isso não havia. Juízes decidiam, pressupostamente, conforme a doutrina e a lei. Mas não havia isso, motivação. Isso é uma invenção do século XX. E nessa invenção do século XX, no final do século XX, isso se tornou crucial. Há uns 20 anos a gente começa a ouvir falar da importância da motivação, inclusive na Constituição, etc. Se não for motivado, é nulo. Tudo. Isso está ligado a essa transformação que o direito sofreu. Quando o argumento / justificação cresce em importância na jurisprudência como o polo de tensão com a teoria jurídica, dá para entender que algumas coisas se alterem. Quem é que lia há 40 anos atrás, 50 anos atrás, voto dissidente? Voto dissidente não existia. Hoje você lê voto dissidente, ele é importante, porque ele tem argumentos. Ainda que dissidente, você puxa. Isso provoca uma outra mudança nesse novo modelo. Há 40 anos atrás, que seja, coisa julgada me fazia olhar para o dispositivo. Só o dispositivo faz coisa julgada. Hoje a gente tem dúvida disso. De repente você começa a perceber que os argumentos, isto é, a motivação tem uma certa importância mesmo na coisa julgada. Aparece isso que os processualistas chamam de flexibilização da coisa julgada. Eu estou num outro mundo. Eu desloquei da lei para a jurisprudência e, com isso, a noção de argumento cresceu. Então, o voto dissidente fica importante e a coisa julgada perde a força que ela tinha. Isto é, perde a força na medida em que eu olho não apenas o dispositivo, mas começo a olhar, de fato, a importância da motivação. Mudou o foco. Essa nova situação, que a gente observa, me parece, com uma certa clareza no que está acontecendo hoje em dia, me permite, então, perceber que o tema da interpretação foi deslocado da subsunção para o que a gente chama de ponderação. Vou lhes dar um exemplo apenas. No modelo interpretativo da subsunção, direitos fundamentais de uma Constituição constituíam uma unidade. E essa unidade era dada por alguns elementos fundamentais.
jurídico-antropológicos. O homem é um ser livre, e é na sua liberdade que ele tem que olhar o outro homem, o outro também como ser livre. Na liberdade de cada um contraposta, existe um espaço de exercício de liberdade, de um e de outro. O espaço de exercício de liberdade se chamava propriedade, direito fundamental de propriedade. Nessa relação em que o espaço de um se limita pelo espaço de outro, vejam bem, liberdade, propriedade, propriedade de um, propriedade do outro, eu tinha igualdade. E para que essa relação se desse de uma forma adequada, eu tinha a proteção da lei, a igualdade perante a lei. A igualdade perante a lei fornecia segurança. Em regime de segurança, o direito fundamental à vida ganhava o seu sentido. Repare que essa pequena construção mostra que direitos fundamentais consistiam numa grande unidade. Eu não tinha, como começo a ter hoje, ponderação de direitos fundamentais. Vida ou liberdade? A questão do aborto, para dar um exemplo. Ponderação de direitos fundamentais é coisa nova, é desse novo mundo. Antes não se ponderavam direitos fundamentais. Pois bem, quando eu começo a ponderar direitos fundamentais e outros direitos, eu percebo que a função da interpretação se altera no mundo de hoje. Ou seja, antes você interpretava para descobrir as exigências da lei e da Constituição, no caso concreto, mediado pelo caso abstrato construído pela doutrina. Agora, o que você faz? A interpretação, na aplicação, ganha uma outra função, que eu chamaria de função legitimadora. Interpretar significa legitimar o futuro, a consequência, aquilo que você vai decidir. E, portanto, você transforma o juiz, ou o aplicador de modo geral, em uma figura não muito distante. Eu aproveito, eu vi o finzinho da sessão da manhã anterior. Você transforma o aplicador do direito, em termos de raciocínio, numa figura próxima do economista, onde a ideia de cálculo começa a ganhar importância. O juiz, o administrador hoje, ele não consegue escapar da ideia de cálculo. O que vai acontecer com a minha decisão? Há 40 anos atrás, dane-se o que vai acontecer. Lei é lei. Dura lex, sed lex. Agora não, você entra nesse espírito de cálculo. Mudou o modo como eu vejo a interpretação e a aplicação do direito. Bom, e o que acontece, afinal, na prática do direito? Nós estamos vivendo um mundo bem transformado, um mundo em que as coisas estão mais complicadas. Hoje em dia, nós sabemos que é muito difícil nós termos certezas. Ninguém sabe mais hoje dizer concretamente o que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma criança. Você não tem mais ideias firmes sobre essas coisas. Eu não estou defendendo o passado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas constatando que hoje você não tem mais uma divisão clara disso, e você não tem ideias mais claras sobre isso. Isso é fruto de um fenômeno que acontece e que acaba atingindo o direito, que se chama o mundo da informação, onde ocorre aquilo que se pode chamar também de excesso de informação. Nós vivemos num mundo de excesso de informação e mais, sem filtros. No passado você tinha filtros. O primeiro filtro era a família, hoje não é mais. A criança sentada na frente, no meu tempo da televisão, hoje com seus joguinhos, enfim, com a internet à disposição, você não controla mais, você não filtra mais a informação. A criança sabe mais do que os pais, muitas vezes. A escola era outro filtro de informação, não é mais também.
a universidade filtrava. Um curso de direito filtrava o que você devia saber, não filtra mais. Diante desse excesso de informação no mundo de hoje, como é que se dá a interpretação e a aplicação do direito? Eu preciso de filtros. Senão eu estou perdido. O excesso de informação, que corresponde no campo jurídico ao excesso de demandas de decisão, enfim, qualquer ministro, juiz, ou mesmo administrador sabe disso. 1.000, 2.000, 3.000, sei lá quantos processos que vão chegando um atrás do outro. Esse tipo de excesso demanda soluções nessa nova visão, a visão da ponderação, da nova cultura. E como é que a gente reage? A reação é muito curiosa. Ela existe na universidade, começa lá e se passa depois para o Poder Judiciário, para a administração, para o Executivo e tudo mais. Você começa a trabalhar com estereótipos. Isto é, você constrói fórmulas e, diante do acúmulo de informação, de necessidade de decisão, você cria fórmulas. Cresce em importância, no caso do Poder Judiciário, a figura do assessor. As equipes de assessores têm que dar conta disso. E como é que elas dão conta disso? Com 2.000 processos. Você começa a trabalhar com estereótipos. E com os estereótipos acontecem, às vezes, coisas complicadas. Eu já vi um advogado protestar porque a decisão que estava sendo dada naquele momento por alguém, num caso exatamente igual, tinha sido outra na semana anterior. Claro, provavelmente porque os assessores eram diferentes e eles não se falam. Quer dizer, você começa a ter um outro tipo de problema. E nesse outro tipo de problema, aparece uma regra fundamental para você gerir a produção e a ponderação na hora da decisão, que é uma regra terrível, mas ela funciona. Chama-se a regra de limpar a mesa, tirar da frente. Você é forçado a fazer isso. E isso começa na universidade. O aluno de direito começa a aprender a fazer isso na universidade. Ele limpa a frente. Você trabalha em grupos. O que é trabalhar em grupo? Cada um pega um pedacinho e ninguém tem ideia do contexto. E às vezes o seu nome vai num trabalho que você nem sabe do que se tratava. Isso é comum hoje. Essa nova mentalidade do tirar da mesa, tirar da frente, se passa depois para a própria vida profissional. Em 2011, eu fui a um congresso na Alemanha e tinha na cabeça uma reportagem que tinha saído no Brasil sobre a atividade de um escritório de advocacia. A reportagem se chamava, na revista Exame, Salsicharia Jurídica. Era um escritório de advocacia que era capaz de tocar 6 pessoas. Eles tocavam, naquela época, 30.000 processos por ano. Um advogado que eu conheço, que conhece esse escritório, diz que hoje eles tocam 300.000. Salsicharia jurídica. Salsicharia jurídica para valer. Qual é o papel da ponderação / filtros por meios de esquemas prontos nessa salsicharia jurídica que nós vivemos? O que a gente percebe é que o nosso meio fundamental passa a ser o computador. Só que o computador é meio, não no sentido de instrumento, ele é meio no sentido de ambiente, a gente vive dentro dele. Mudou o foco. E nesse foco,
nós temos um grande desafio. Nós temos a sensação de que tudo é possível. E a grande pergunta, e o grande desafio é: nós tudo podemos porque queremos, ou nós tudo queremos porque podemos? Essa é a interrogação de quem tem que tomar decisões jurídicas hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Tércio, pela sua palestra, como sempre, nos enriquecendo. Nós que somos e seremos sempre seus alunos. Eu lembro aqui que as perguntas para debate poderão ser entregues ao cerimonial, que as encaminhará à mesa ao final das exposições. Eu imediatamente passo a palavra ao professor Humberto Ávila, pelo tempo de 40 minutos. Professor, se você quiser falar daqui. Boa tarde a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer, na pessoa do Dr. Nino Toldo, o convite que me foi formulado, que eu honrado aceitei. Cumprimentar o professor Tércio e também os demais presentes, dizendo que é uma satisfação estar aqui em Brasília para falar sobre um tema tão importante quanto é o tema da decisão judicial. A esse respeito, eu me recordo que esses dias, na qualidade de membro de uma banca de arguição, de tese de doutorado, os membros da banca estavam discutindo a respeito da existência mesmo de uma tese ou não no trabalho que estavam examinando. E um dos professores disse assim: não há uma tese. E o outro disse: não, há uma tese, ela é furada, mas é uma tese. Ao que o outro respondeu: uma tese furada não é uma tese. Eu digo isso porque hoje eu vou sustentar uma tese. Se ela é furada ou não, eu deixarei com vocês. Vou propor um modelo de fundamentação judicial baseado numa reconceituação do conceito de interpretação, de objetividade e de verdade. Portanto, é uma tese, se correta ou não, ousada, mas ainda assim digna da nossa reflexão. Primeira pergunta que eu faço e coloco a todos vocês diz respeito a saber por que razão falar sobre uma teoria da decisão judicial, tendo em vista que o título do simpósio do qual nós estamos participando tem esse emblema. Eu diria que nós temos que ter uma tese ou uma teoria da decisão judicial porque nós precisamos, em primeiro lugar, controlar as decisões judiciais, sabendo se as decisões judiciais, ou mesmo qualquer decisão interpretativa, é ou não correta. Para que nós saibamos se a decisão é ou não correta, nós precisamos de parâmetros de verificação. Do ponto de vista do cidadão, é preciso saber se as decisões não estão sendo arbitrárias, no sentido de que a decisão judicial, em vez de ser suportada pelo ordenamento jurídico, termina decorrendo de meras preferências pessoais, inclinações ideológicas, e por isso, em vez de termos uma decisão racionalmente fundada, nós temos apenas uma decisão arbitrária. De outro lado, se o cidadão não tem condições de verificar se a decisão é ou não correta,
nem dispõe de parâmetros mínimos acerca do conteúdo da decisão, o direito, no final das contas, não tem como guiar a conduta, o particular não tem como controlar as decisões e, pior do que isso, o particular não tem como combater as decisões apontando aquilo que está certo e aquilo que está errado. Portanto, ter uma teoria da decisão judicial é fundamental para resolver problemas de legitimidade, de controle e de combate à arbitrariedade. No fundo, a teoria da decisão judicial é absolutamente indispensável para que nós tenhamos objetividade, isto é, para que nós saibamos que aquela decisão não é uma decisão produto de capricho do decisor, mas é uma decisão que encontra suporte no direito. Aí vem a ideia, muito debatida em filosofia e teoria geral do direito, a respeito do que significa objetividade. É claro que o tema é comprido e suscetível de análise em várias perspectivas. Mas eu diria que objetividade significa independência, correção e, invariância. Independência no sentido de existirem critérios para saber se aquela decisão independe, em alguma medida, de caprichos pessoais. Vejam que a necessidade de independência decorre não apenas da racionalidade exigida por uma decisão, decorre também dos princípios fundamentais estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Nós temos o Estado de Direito, que, segundo nos dizem, é o Estado das leis e não dos homens. Nós temos o princípio da legalidade, de acordo com o qual as decisões devem ser suportadas por leis e não apenas na vontade do julgador. E nós temos princípios que orientam a atividade administrativa, dentre os quais o princípio da impessoalidade da administração, que quer dizer imparcialidade, objetividade, isenção. Além de independência, a objetividade quer dizer correção, isto é preciso que o cidadão tenha condições de saber se a decisão está correta ou não. Então, algum parâmetro, seja ele qual for, de correção é indispensável para que o cidadão possa exercer os seus direitos e fazer valer as suas pretensões. E para que isso possa ser feito, ele precisa saber o que está certo e o que está errado na decisão. Mais do que independência e correção, objetividade significa invariância, isto é, se existir a mesma situação, existir a mesma norma, e existirem dois sujeitos em situação equivalente, a decisão tem que ser a mesma. Não apenas por uma questão de racionalidade, mas também por uma razão proveniente dos princípios fundamentais do próprio ordenamento jurídico, que exige igualdade, universalidade das razões, entre outros fatores. Diante disso surge a pergunta, se objetividade, que é esta independência do sujeito que está decidindo relativamente ao que ele está decidindo, esta correção de decisão e esta uniformidade de decisão relativamente aos destinatários é tão importante, como é que ela se verifica no direito? Essa é a grande questão. A concepção tradicional, também já referida pelo professor Tércio, é no sentido de que, se nós termos leis, a objetividade seria alcançada por meio da referência do julgador à fonte da decisão. Portanto, a mera referência a um dispositivo legal, com base no princípio da legalidade, garantiria objetividade. Essa concepção tradicional, e isso o próprio professor Tércio já apontou, ela é insuficiente. Mas por que ela é insuficiente?
Ela é insuficiente, em primeiro lugar, porque o direito padece de problemas de equivocidade e indeterminação. As fontes normativas às quais o julgador faz referência são ambíguas, no sentido de possuírem mais de um significado. Elas são complexas, no sentido de uma fonte, muitas vezes, ter vários significados. Padecem de problemas de implicação, isto é, existe um sentido que gera outro sentido, e problemas de defectibilidade. Nem sempre aquilo que é estabelecido para a maioria dos casos vale para todos os casos. E em muitas situações, o julgador estabelece ou cria exceções implícitas. Vejam, se o direito, portanto, se os dispositivos padecem de problemas de equivocidade, porque são ambíguos, são complexos, padecem de problemas de implicação e defectibilidade, como é que pode o julgador, fazendo uma referência à fonte, resolver um problema de sentido? Agregando ao problema da equivocidade, nós temos o problema da indeterminação, das normas, não dos textos, no sentido de que o direito é composto de várias normas, mas o aplicador não sabe de antemão quais são todas as normas que compõem o ordenamento jurídico. E também não sabe de antemão, exatamente, para quais casos as normas devem ser aplicadas. Tudo isso que eu estou dizendo demonstra que, se as fontes padecem de equivocidade e as normas de indeterminação, a mera referência a uma fonte é insuficiente. Com isso, não quero dizer que as fontes não tenham significados mínimos, que a prática consolidada em determinada direção não crie núcleos de significado dos quais o intérprete não possa se afastar. E assim é porque o direito, apesar de indeterminado, ele não é sempre indeterminado, não é totalmente indeterminado. As decisões judiciais, as práticas administrativas, as obras doutrinárias vão, de algum modo, densificando conteúdos que passam a ser intersubjetivamente aplicados por todos. De tal sorte que nós temos dois impedimentos para a mera referência à fonte: equivocidade e indeterminação. Não bastasse isso, toda vez que se vai interpretar um dispositivo para, a partir dele, construir uma norma, necessariamente se usa uma técnica interpretativa com base em algum argumento. Vejam que o uso dessas técnicas e desses argumentos faz com que a interpretação possa se distanciar do significado textual. É por isso que se fala em interpretação extensiva ou restritiva, estática ou originalista e evolutiva. Se fala em interpretação declaratória ou corretiva, isto é, aquele significado preliminar, ou acontextual, ou abstrato, ele sofre modificações. Mas sofre modificações com base no quê? Com base em argumentos. E por meio de quê? Por meio de técnicas. Então vejam, quando se vai interpretar, se pode utilizar a chamada técnica da interpretação literal, adotando-se, portanto, o sentido preliminar de determinado dispositivo, utilizando uma técnica chamada de interpretação a contrário. Se o legislador disse como disse, é porque ele disse o que ele queria dizer. Se ele não quisesse dizer o que ele terminou dizendo, ele não teria dito o que disse. Pode-se investigar elementos que vêm antes daquela fonte. Interpretação histórica que remonta ao momento em que o dispositivo foi concebido para retirar daí determinado sentido. Técnica de interpretação genética, no sentido de verificar os trabalhos preparatórios daquela fonte para encontrar determinado sentido, ou mesmo verificar argumentos chamados autoritativos com base na jurisprudência pretérita. Vejam, nós podemos, então,
investigar o significado textual com base em argumentos linguísticos. Nós podemos estudar argumentos históricos utilizando técnicas de interpretação histórica genética ou com base nos precedentes. Nós podemos, de igual sorte, adotar o que se chama de interpretação sistemática, ou verificando os elementos conceituais e dogmáticos fundamentais, verificando o lugar onde o dispositivo está inserido, verificando quais são os outros termos que foram usados pelo legislador e comparando os conceitos para, mediante aproximação e distanciamento, chegar à conclusão de que determinado dispositivo tem determinado sentido, porque o próprio legislador usou termos similares ou diferentes, de modo que determinado sentido é aquele que deve ser adotado. Além de questões sistemáticas, nós podemos utilizar argumentos principiológicos, a chamada técnica de interpretação conforme a Constituição, e dentre os vários significados possíveis de serem adotados, escolher aquele que esteja mais fortemente sustentado por princípios constitucionais fundamentais. Nós podemos, de igual sorte, interpretar o dispositivo tendo em vista o caso concreto, ou fazendo uma interpretação por meio de analogia, ou fazendo uma interpretação baseada na equidade, ou fazendo até uma interpretação baseada na natureza das coisas. Mais ainda, nós podemos interpretar um dispositivo com base na finalidade que ele é subjacente, fazendo a chamada interpretação teleológica, que pode ampliar a hipótese de um dispositivo, como pode restringir a hipótese do dispositivo, mediante a técnica da dissociação. E mais, nós podemos interpretar determinados dispositivos tendo em vista as consequências que advirão da atribuição de determinado sentido em vez de outro. Tudo isso que eu falei, assim rapidamente, é apenas para demonstrar o seguinte: qualquer interpretação, qualquer, envolve necessariamente o uso de uma técnica interpretativa, dissociação, interpretação teleológica, analogia, e por aí vai. E um argumento linguístico, sistemático, jurisprudencial, genético, histórico, consequencialista. Não há saída para isso. Os argumentos podem estar escondidos, a técnica pode ser silenciosa, mas ela está lá, até mesmo na atribuição do significado literal, porque existe a rejeição dos outros e a atribuição de determinado sentido. Com isso, eu estou querendo dizer, no fundo, que se o direito padece de equivocidade e indeterminação, que se a interpretação, no fundo, é baseada em técnica interpretativa e em argumento, interpretação envolve várias atividades ao mesmo tempo. Interpretação envolve descoberta de sentido, quando há significados consolidados pela prática jurisprudencial ou doutrinária. Envolve decisão de sentido, no sentido de que, quando o dispositivo tiver mais de um, o intérprete tem que decidir. Quando tiver implícito, o intérprete tem que extrair. Quando for incompatível com determinado estado de coisas, ele tem que criar. Portanto, interpretação necessariamente envolve descrição, e por isso proposições descritivas, envolve reconstrução de sentido, e por isso enunciados reconstrutivos, envolve criação de normas, e por isso formulações normativas, que podem se aproximar do significado textual ou se afastar do significado textual. Agora vejam o que eu vou dizer. Se interpretação é descrição, adescrição e criação, baseada em argumentos por meio de técnicas, a mera referência a uma fonte chega a ser quase que uma ingenuidade, no sentido de pretender que
fundamentar uma decisão indicando uma fonte fosse suficiente para dizer para o destinatário o que foi feito, com base no que foi feito, como foi feito e, pior, por que foi feito. Porque, vejam, se isso tudo que eu estou falando for verdadeiro, nós temos um problema. Porque se a argumentação é que vai definir o sentido, e nós temos várias técnicas e vários argumentos, qual dos argumentos deve ter prioridade? E aqui entra em cena um outro fator normalmente esquecido, que é referido pela doutrina, pela terminologia de ideologia da interpretação, ou mediante a qualificação de força normativa das normas. O intérprete pode adotar uma concepção mais formalista de interpretação, no sentido de que aquilo que vai ser o resultado da interpretação deve envolver o menos possível de sua participação, no sentido de que quanto mais próximo do significado literal, melhor. E elementos que não sejam formais, como efeitos, conteúdos, finalidades, devem ser deixados de fora. No outro extremo, o intérprete pode adotar uma espécie de particularismo puro. As regras são só orientações. Pode obedecer, como pode não obedecer. E nesse meio, nós temos uma concepção de positivismo presumido, em que as regras têm que ser obedecidas, a não ser que o destinatário traga uma razão muito importante para superá-las, e um particularismo sensível às regras. O próprio julgador já se encarregaria, ou teria poder para modificar a força normativa das normas que constrói. Agora, repetindo, do dispositivo até a norma, nós temos, portanto, várias fases. Nós temos, em primeiro lugar, atividades descritivas, adscritivas e criativas. Nós temos resultados mais extensivos ou mais restritivos, mais declaratórios ou mais corretivos, mais evolutivos ou mais estáticos. Nós temos vários argumentos. Nós temos argumentos linguísticos, nós temos argumentos sistemáticos, jurisprudenciais, genéticos, históricos e consequencialistas. E nós temos várias técnicas: analogia, dissociação, interpretação a contrário, interpretação extensiva, interpretação sistemática, interpretação autoritativa, e por aí vai. E quando nós chegamos ao resultado da norma, nós podemos atribuir a essa norma uma força normativa maior ou menor, dependendo dos princípios aos quais se atribui a preferência. Vejam que isso pode ser, inclusive, demonstrado. As palavras, e é uma questão filosófica que os colegas entendem melhor do que eu, as palavras não têm sentido em si, mas é uma prática que atribui sentido a elas. Se eu pegar uma folha de papel e colocar uma seta para cá, para a esquerda, e perguntar para vocês, o que diz essa seta? Vocês provavelmente dirão, vire para a esquerda. Mas isso não está escrito na seta, é apenas um risco, uma flecha. Como é que vocês sabem que essa flecha para lá quer dizer vá para a esquerda? Porque existe uma prática consolidada de entendimento, no sentido de que uma flecha para o lado esquerdo quer dizer vire para a esquerda. De outro lado, a força normativa também não é definida pela norma, é definida por critérios que nós utilizamos sobre a norma. Há um caso que é anedótico, mas ainda assim é interessante, e que diz respeito a saber se determinadas normas têm uma força maior ou uma força menor, uma rigidez maior ou uma rigidez menor. O que nós conhecemos mediante a nomenclatura da taxatividade ou exemplificatividade. Dom Pedro II adorava a arte antiga, especialmente egípcia, notadamente de múmias. Soube lá pelos idos de 1828 que haveria um leilão de múmias na Inglaterra, para onde ele foi e terminou arrecadando as múmias que estão no Museu da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Naquele tempo, todavia, que não era da globalização,
havia uma lista taxativa de tudo que poderia ser importado. E nessa lista, obviamente, não constava o item múmias. Mas as múmias foram importadas pelo item carne seca. Em outras palavras, se determinada norma tem mais força ou menos força, não é a norma que diz. É algo que nós conseguimos construir sobre ela. Agora, se tudo isso que eu estou dizendo é verdadeiro, nós temos modificações a respeito do que significa objetividade no direito e o que significa fundamentação. Se interpretação não é descrição ou descoberta de sentido, mas é descrição, adscrição, reconstrução e criação, que pode se afastar mais ou menos do significado preliminar, com base em técnicas, em argumentos, e em razão de determinadas escolhas, fundamentar é dizer o que é feito, como é feito, com base no que é feito e por que é feito. E não apenas indicar uma fonte, porque indicar uma fonte é absolutamente insuficiente. E a objetividade como fica? Eu lembro no início que falei que objetividade significa independência, correção e invariância. Vejam que, nesse novo cenário, em que a interpretação envolve várias atividades com estatutos lógicos completamente diferentes, com argumentos diferentes, técnicas diferentes, razões distintas, objetividade não se consegue por referência a algo. Vejam que uma decisão interpretativa não será objetiva porque corresponde à fonte, porque a norma não é o objeto final da interpretação. O dispositivo é o objeto, a norma é o resultado. Mas se a norma é o resultado, a objetividade da interpretação jamais será independência de algo que existe antes da interpretação, mas será independência com relação aos critérios usados para a interpretação. Então vejam, nós temos que sair do conceito de objetividade semântica, no sentido de que objetiva é a decisão cujo resultado corresponde a uma fonte, baseada no conceito de verdade por correspondência, e migrar para um conceito de objetividade, não por correspondência, mas por avaliação argumentativa. E, em vez de objetividade, nós temos que ir para a intersubjetividade. Vejam que, no conceito anterior, o que existe é uma decisão é correta se for suportada por uma fonte. A qualidade normativa de uma decisão se dá por referência a uma fonte. Por isso que só se falava em determinação das leis no modelo antigo. Agora, nesse novo cenário em que se descobre que interpretação envolve argumentação, nessas várias fases progressivas e que vão se acavalando, o conceito de objetividade não pode ser semântico, tem que ser discursivo. Isto é, os critérios e não o objeto. Os critérios devem ser independentes do sujeito e claros do início ao fim. Daí que se fala em objetividade por transparência. Mas transparência no sentido seguinte: não basta que o destinatário veja e conheça a fonte, tenha acesso à fonte. Ou como diz a nossa Constituição, a lei tem que ser publicada e os particulares devem ter acesso a essa publicação. Ver não basta. Entender também não basta. Porque entender envolve a ideia de que a norma pré-existe ao processo de argumentação, e ela não pré-existe. Portanto, só entender, com base na suposta determinação absoluta das fontes, tão exaltada, inclusive no direito tributário, em que os autores ficam disputando para saber qual a palavra mais bonita. Não, é determinação absoluta. E o outro diz, não, é tipicidade cerrada. E aí disputam
com relação a expressões, como se o mero ato de proclamar determinação garantisse determinação. E o que precisa, então, além de ver e entender? É preciso participar e preciso ser respeitado. Participar no seguinte sentido: se o particular precisa poder se contrapor a uma decisão interpretativa, e uma decisão interpretativa envolve necessariamente o que é feito, como é feito, com base no que é feito e por que é feito, participar de uma decisão não é ter acesso ao resultado, é ter acesso ao processo que leva ao resultado. Portanto, não basta dizer o dispositivo tal foi interpretado no modo A. Não, é preciso explicar o que foi feito, com base em qual argumento foi feito, com base em que técnica foi feito e por que foi feito dessa forma e não de outra forma. Só assim o particular, vejam só, vai conseguir, mais do que se opor de olhos fechados à decisão, ele vai conseguir enxergar a decisão e se contrapor de maneira articulada. O que é se contrapor de maneira articulada? É saber por que razão a decisão foi daquele jeito. Mas só se sabe por que razão a decisão foi tomada daquele jeito, se se sabe o que foi feito, com base no que foi feito, como foi feito e por que foi feito. Sem isso, o particular, como que, para usar uma metáfora, apanha no escuro. Ele sabe que está tomando soco, mas não sabe de quem veio o soco, e ele não consegue se defender. Ou como o sujeito que vai no médico, e o médico olha para ele e diz assim: você está doente. Mas não diz por quê. Como é que o sujeito vai conseguir se contrapor a uma decisão se ele não sabe como é que a decisão foi tomada? Com isso eu estou querendo dizer que nós temos que ultrapassar uma objetividade semântica baseada no conceito de objetividade como referência a algo ou como propriedade de algo, independente do sujeito, para ir por uma objetividade metodológica ou discursiva em que as regras da prática argumentativa, como dizia muito bem o professor Zé Reinaldo, sejam conhecidos, sejam transparentes, de tal sorte que existe uma discussão pública, com razões públicas, de maneira pública, contra a qual o particular possa, mais do que se opor, possa contraditar, dizendo que está errada por essa ou por aquela razão. Porque, não sendo assim, o direito vai ter um problema de legitimidade, porque o particular não tem como saber se a decisão foi racionalmente fundamentada. É por essa razão que hoje começa a se falar em fundamentação analítica das decisões. É por essa razão que eu, vejam só, terminei por questões de amizade, influindo na elaboração do artigo 499 do novo Código Civil, onde consta que referência à fonte não basta. É preciso indicar os critérios. Se for ponderar, tem que dizer o objeto e os critérios. Não basta referência à fonte, porque a referência à fonte é uma ilusão de objetividade. Porque nós não sabemos se a técnica está correta, se podia usar analogia, se fez interpretação extensiva e como foi feito. Sendo isso verdadeiro, nós temos uma série de consequências, dentre as quais eu destaco algumas. Em primeiro lugar, redefinição de interpretação. Interpretação não é descoberta de significado pré-existente à própria atividade de interpretar. Com isso, não estou dizendo que não envolva a atividade interpretativa a descoberta ou a descrição de significados que já estejam consolidados pela prática, mas que essa parte é uma parte apenas de um complexo fenômeno dinâmico, com várias fases, que envolvem não apenas descrição, mas a descrição, criação de hipóteses normativas. Além de um conceito diferente de interpretação como reconstrução de sentido, nós temos que ter um conceito diferente de objetividade. Objetividade não envolve independência de um objeto que eu possa captar e que eu não deva construir, uma espécie de concepção realista de interpretação. Objetividade
envolve independência dos critérios da prática argumentativa. Essa gramática discursiva tem que ser clara. Em terceiro lugar, o conceito de verdade tem que mudar. Porque verdade não se afere por referência a algo. Não depende de propriedade de algo. A verdade não se dá por consenso, nem por coerência, nem por correspondência. Verdade se constrói no processo de prática argumentativa. E, por fim, nós temos um problema relacionado ao conceito de direito. O direito, isso talvez choque alguns, mas é a verdade, pelo menos, que eu estou sustentando e a respeito da qual vocês não precisam concordar. O direito não é um objeto. O direito é uma atividade. Verdade não é um fato. Verdade é um ideal que se busca. Objetividade não se encontra. Objetividade se produz. Sendo assim, meus caros, nós temos, se tudo isso for verdadeiro, um novo paradigma de fundamentação. Porque fundamentação por raciocínio silogístico com referência à fonte não fundamenta coisa nenhuma. O que é fundamentar? Que, na verdade, melhor deveria ser denominado de justificar. O juiz não tem que motivar dando explicações causais. O juiz tem que justificar juntando razões válidas, suficientes e relevantes para embasar uma decisão. E se assim é, fundamentar, ou melhor, justificar racionalmente, significa dizer o que está sendo feito, com base no que está sendo feito, como está sendo feito e por que está sendo feito. Sem isso, não há justificação. Desse modo, nós temos um conceito mais fraco de objetividade, mas uma exigência mais forte de fundamentação. E temos, com isso, vários problemas. Os norte-americanos têm estudado muito nos últimos anos o que terminou sendo objeto de denominação como teoria institucional da interpretação. Isto é, quando o teórico vai formular uma teoria, tem que ter atenção aos aspectos institucionais necessários para que aquilo que ele está dizendo possa se tornar realidade. É daí que eles falam, especialmente no direito constitucional, em design institucional. Isto é, como é que as instituições, judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil, universidades, devem ser constituídas para que essas teses terminem se tornando realidade. Esse é o ponto. Isso está dentro da teoria do direito, não está fora da teoria do direito. Porque, vejam, se eu estou dizendo que fundamentar é dizer o que é feito, com base no que é feito, como é feito e por que é feito, uma fundamentação de duas linhas não é uma fundamentação. Mas como exigir do pobre julgador, que tem que julgar 100.000 processos, que ele faça uma fundamentação, como eu estou dizendo que deve ser feita? Então nós temos que redefinir as instituições. Como preparar os alunos, obviamente não memorizando códigos, tendo em vista que os códigos não têm já as normas prontas, mas têm fragmentos normativos que devem ser conjugados com base em vários critérios para chegar a determinadas normas. Aí nós temos um ensino diferente. Então nós temos várias questões diferentes que dizem respeito às instituições. E não bastasse com isso, eu vou terminar, nós temos assuntos antigos que passam a ser, que devem ser reanalisados. Vejam só, o que é segurança jurídica, então, depois de tudo que eu disse? É determinação de fontes? Não. Segurança de conteúdo é ilusão de segurança. Segurança precisa de uma dimensão discursiva.
É o processo que tem que ser claro, de tal sorte que os operadores do direito saibam exatamente o que é feito nesta prática consolidada. E não simplesmente a determinação das fontes, que é um elemento importante, é verdade, mas não exaure a necessidade de segurança. Fundamentação de decisões. É preciso que se reveja esse assunto da fundamentação. Mas, várias técnicas que nós usamos, nós fazemos referência a essas técnicas como se elas, por sua vez, dissessem respeito a normas, quando, na verdade, dizem respeito a dispositivos. Validade formal diz respeito a dispositivo. Validade material diz respeito a uma norma. Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto diz respeito à norma. Com redução de texto diz respeito ao dispositivo. Vários assuntos que são tratados de um jeito pela concepção antiga têm que ser retratados pela concepção nova. De tal sorte, meus caros, que, remontando a minha fala inicial, eu disse que nós discutíamos se nós tínhamos ou não uma tese. Um professor disse, não, nós temos uma tese. Aí o outro disse, não, nós não temos, é uma tese furada. E o outro disse, sim, é uma tese furada, mas é uma tese. Eu não sei se a minha tese é ou não furada, mas o que eu podia lhes trazer aqui era isso. Eu costumo repetir uma frase de um escritor gaúcho, que em poucos anos completou 100 anos do seu nascimento, Érico Veríssimo, que dizia que, em determinadas situações, o teórico, bem ou mal, precisa acender a sua vela. E, se não houver vela, pelo menos deve riscar fósforos repetidamente como sinal de que não abandonou a sua luta. Pela atenção, muito obrigado. Obrigado, professor Humberto. Eu passo imediatamente a palavra ao professor Marcelo. Ao convite e a satisfação estar com vocês aqui. Eu cheguei às 15 para as 2, pensando que começava às 2 horas, esperei mais de 1 hora e realmente estou preocupado porque tem uma banca em São Paulo e meu voo é 18h30, mas mais de 1 hora de atraso. Tem que se acabar isso. O país não pode continuar desse jeito, é um desrespeito ao presidente da mesa, então temos que mudar essas práticas, isso é uma questão mínima de convívio social. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a questão que eu vou tratar aqui não é tão com preocupação de fundamentação teórica maior, que eu já faço nos meus trabalhos, já se tornou chato quando eu fazia essas palestras muito teóricas, e o público ia saindo e se retirando porque ficava numa abstração muito grande. Então, aqui eu vou mais tentar estabelecer algo que é trazer para a prática, e a prática judicial criticamente, certas reflexões que estão relacionadas com o nível de abstração que eu trabalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é difícil aqui, o nosso painel está bem coxo, porque interpretação na decisão. Mas uma coisa é a teoria da interpretação, outra coisa é a teoria da decisão, outra coisa é a teoria da argumentação. No tipo brasileiro, a gente mistura tudo, e isso vocês observaram antes aqui. Quer dizer, não há uma distinção clara entre níveis, nem sequer de reflexão teórica sobre o que é uma teoria da decisão, a teoria da interpretação, a teoria da argumentação. Não que elas não se interseccionem, elas se interseccionam, mas elas devem se distinguir. Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente apontar para o problema da decisão em formas interpretativas que são precaríssimas e problemáticas. E isso tudo vinculado a um principialismo que não é principiologia, é um uso dos princípios como retórica que encobre
formas concretas de corrupção sistêmica do direito nos nossos tribunais, não implicando isso corrupção no sentido penal, mas que códigos outros das boas relações, da economia, e eu não estou falando da consciência, o que está na consciência, eu não estou falando de capricho, estou falando das grandes bancas, dos grandes influências, tomando um poder decisório antecipadamente com as próprias assessorias de tribunais superiores e supremos. Então, nesse sentido, minha postura é um tanto mais radical do que as apresentadas de forma muito mais adequada ao modelo dominante. Então, em primeiro lugar, dignidade humana tem sido levada ao ridículo pelos nossos tribunais superiores, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Briga de galo, numa discussão sobre briga de galo, rinha de galo no Rio de Janeiro, o ministro Celso Mello, bem argumentando, dizia que o artigo, não se me lembro agora, 226, teria um texto que corresponderia a uma regra, que ele imputava uma regra ao texto, que é do tratamento cruel aos animais. Estava tudo caminhando bem para afirmar que a lei que previa a rinha de galo no Rio de Janeiro era inconstitucional. Levanta o ministro Peluso e diz, não, é a dignidade humana. Então, o poeta Carlos Brito também adota, e também o outro, o Lewandowski, adota essa posição. Nesse sentido, você observa que aqui há uma desconexão, que os princípios ficam como coringas. Coringas que servem para o advogado estratégico, que ganha muito dinheiro, e também para os movimentos sociais, quando, então, fica um coringa que leva, não propriamente a incerteza, que a incerteza do direito é um fenômeno moderno. Isso que Técio falou não tem nada de novo. A incerteza do direito é um problema moderno. É a questão da insegurança destrutiva das próprias possibilidades de solução jurídicas que estabilizam expectativas. Então, é uma situação bem diferente do que esse blá-blá-blá uspiano, esse blá-blá-blá universitário que nós já conhecemos e já estamos sobrecarregados disso. Então, nesse sentido também, o Fux, no voto sobre o CNJ, ele diz, a Loman previa o julgamento secreto do juiz, dos magistrados. E, quando há discussão contra a mudança a constitucional que foi feita, porque é uma norma posterior à emenda 45 e superior, que afirma que o juiz será julgado publicamente. Na parte administrativa tem até exceção. Na parte judicial, os julgamentos serão públicos, mas na administrativa sequer tem exceção. Nós admitimos no CNJ, eu me lembro disso, em alguns casos de pedofilia de um juiz, para não atingir os familiares terceiros. Mas isso era uma circunstância especial. Mas, nesse caso, o ministro Fux, ele argumenta, não, mas do Orkin diz que é contra a dignidade humana, vai expor o juiz. Então, vejam bem o argumento dele. Se a dignidade humana está prejudicada ainda, nós que não somos magistrados, não temos dignidade humana, porque nós somos julgados publicamente. Então, vejam que a contradição interna do argumento, quer dizer, isso fere a dignidade humana do magistrado, o julgamento público, mas nós estamos expostos, eventualmente, a julgamentos públicos. Então, havia aí uma postura que era insustentável numa busca superficial de teorias dos princípios. Então, nesse sentido, o que eu procuro aqui é mostrar que, dentro de principialismo, de pseudo-formalismo, de retórica fiveguiana, nós temos, na verdade, estratégias que servem muito mais à manutenção de privilégios. E me parece, aqui eu falo com uma certa preocupação mais recente, que isso, no caso brasileiro, o bloqueio da reprodução consistente do direito tem a ver primordialmente com a dificuldade de se separar o plano da reflexão acadêmica, da reflexão dogmático-jurídica, com o plano da própria prática advocatícia.
Essa promiscuidade leva, muitas vezes, que aquele que se apresenta como jurista, como professor, na verdade, está trazendo argumentos parciais em defesa de interesses econômicos, outro tipo de interesse. E isso me preocupa porque é uma desigualdade enorme no processo judicial. Para um advogado, por exemplo, de uma ONG, enfrentar pareceres de juristas renomados que estão atuando, na verdade, em nome de interesses econômicos trivializados. Então, esse problema da promiscuidade da função do advogado com a função do jurista e a apresentação como jurista para embasar interesses do respectivo escritório é um problema que me preocupa no caso brasileiro e que o principialismo tem servido a isso. A dignidade humana é um conceito referente à sociedade moderna que tem a ver com uma diferença entre homem e sociedade. Homem como dado biopsíquico e sociedade. Essa diferença, pessoa, vista normativamente, ela se apresenta como dignidade da pessoa humana. Na tradição kantiana, cai-se no transcendentalismo, mas, de qualquer maneira, nós temos a ideia de uma diferença. A dignidade humana, como postulado ou como pressuposto, como condição de possibilidade, ela não é uma norma, um princípio interno. Ela, como condição de possibilidade do Estado Constitucional, o Estado Constitucional só pode existir se nós reconhecemos que todos são pessoas. Então, aí não seria um problema interno da ordem jurídica. Porém, quando se apresenta na Constituição como norma-princípio, nós temos que fazer uma delimitação do campo de incidência. Senão, tudo vai ser dignidade humana. Nesse sentido, nós temos observado que uma coisa, a condição de possibilidade, muitas vezes se confunde com um princípio que, simplificadamente, torna-se um tentáculo destrutivo das possibilidades argumentativas. Muitas vezes, a questão da prisão, vem um jurista alemão também tem muito burro e jurista idiota. Não pensa porque alemão vem aqui, você daqui não, tem muito idiota. Então, o alemão chega aqui, ele quer justificar a prisão, e ele começa a falar da dignidade da pessoa humana, é protegida com a prisão. É claro que a prisão está vinculada a outro esquema de segurança pública, e a gente não pode sujar, macular a dignidade humana no momento da prisão. Talvez seja uma restrição ao princípio interno da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, o ato também, o Barroso e o Clemenceau, com prostituição e autonomia dos anões lá na França. Isso não tem nada a ver com dignidade humana. É claro que você pode falar na prostituição como liberdade, é outro conceito. Mas o problema da dignidade humana não está afirmado aí, não é uma questão. Os anões que se jogavam tinham a ver com a liberdade, mas não com dignidade humana. A autonomia que fala, e citam Kant, a autonomia kantiana é a autonomia transcendental de um sujeito ideal, não de um voluntarismo empírico. Então, não compreendem sequer a teoria kantiana, e citam essa teoria kantiana para utilizar como panaceia a dignidade humana, e isso prejudicando o desenvolvimento institucional do direito brasileiro. Então, esses seriam os pontos que me parecem fundamentais. As referências que eu fiz práticas aqui, eu gostaria de retomar afirmando que a ampliação abusiva dos princípios, especialmente o da dignidade humana, ameaça o próprio Estado Constitucional. Ao contrário do que se tem afirmado, esse abuso, essa falta de parcimônia leva a efeitos destrutivos em relação ao Estado Constitucional. Há um certo moralismo simplificador da complexidade do direito na sociedade moderna quando se recorre ao princípio da dignidade da pessoa humana como panaceia para resolver situações as mais diferentes. E outros princípios também. O princípio da igualdade é outro caso de panaceia, de coringa, que é utilizado estrategicamente. E aqui, o problema institucional, a gente tem que considerar no modelo não da subjetividade do juiz. A subjetividade, o que passou na consciência, tem alguns que estudaram a teoria lumaniana, não é uma questão que possa ser aquilatada. Se eu entrar no tribunal
vamos dizer, Gilmar e Marco Aurélio. Um olha para a cara do outro, hoje eu quero pirraçá-lo. Eu quero pirraçá-lo. Ele botou na cabeça dele. Esse capricho dele não vale nada enquanto não tiver significado social como comunicação. Se o voto daquele que quer pirraçar for um voto fundamentado, argumentado, com amplo respeito na comunidade jurídica, amplo respeito na cidadania, isso aí é que importa socialmente. O que passou na cabeça só terá sentido enquanto puder ser suposto na comunicação. Então, a questão básica para mim não é essa questão interior, mas sim de formas institucionais em que os argumentos principiológicos eles são utilizados recursivamente num crescendo de princípios novos, implícitos que estão surgindo para defender interesses particularistas contrários à consistência jurídica. Vejam bem no caso da indústria do tabagismo. Decisão recente, eu acompanhei o processo, que eu não vou escrever nem falar isso sem acompanhar o processo, da ministra Rosa Weber, você percebe que a indústria do tabaco forte no Rio Grande do Sul consegue uma liminar uma liminar vinculada. Qual o interesse iminente nesse caso? Porque os aditivos de cigarro estariam, pela Anvisa, sendo inconstitucional, levantado pela indústria do tabaco. Quando você vai ver a decisão, não, é o princípio da igualdade. Primeiro, não havia competência por norma específica. Claro, você pode argumentar, não, isso é só uma referência à fonte. Mas não vamos brincar com isso também, minha gente. Não vamos brincar com principialismo besta e com argumentação boba. Evidentemente, se tem na Constituição uma ressalva especial, se você não considera aquela ressalva, ela não serve mais para nada. Aquela ressalva que só pode ser no recesso a concessão de liminar na ADI. É dada uma liminar, depois dessa liminar, o argumento é o princípio da igualdade. Mas, pasmem, o princípio da igualdade, nesse caso, ele é afirmado porque no Distrito Federal houve uma decisão que suspendeu a resolução da Anvisa. E essa decisão, que suspendeu a decisão da Anvisa, estaria contrária aos interesses de outros fabricantes em outras regiões do país. Mas esse argumento não tem sentido, o princípio da igualdade aí. Porque imaginem se eu tomasse aqui no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça tivesse uma decisão absurda, beneficiando certos grupos. Pelo argumento que é apresentado, haveria um constrangimento pelo princípio da igualdade para estender isso para outras regiões. Então, essa postura de simplificação e de articulação principiológica tem que ser revista, porque, na verdade, ela está atuando como um mecanismo de corrupção sistêmica do direito. E o que é que significa corrupção sistêmica? Corrupção sistêmica não é aqui no sentido penal, mas no sentido de uma sobreposição de critérios do imperativo econômico, de imperativos de poder sobre a decisão judicial. E aí toda a nossa retórica, toda a nossa academia fica numa postura de plena distanciamento e alienação. Quer dizer, você fica falando de temas abstratos, e eu também gosto disso, mas não tem capacidade de enfrentar criticamente os tribunais. Enquanto, em países onde não há essa promiscuidade entre a banca e a reflexão acadêmica, a crítica aos tribunais é muito acentuada, por exemplo, na Alemanha, Müllers e outros que criticam muito fortemente o Tribunal Constitucional, e também nos Estados Unidos, o próprio Dworkin, que era mais quer dizer assim, vinculado muito àquele juiz, tomava posturas desse tipo. No Brasil, nós temos uma pauperização na reflexão, a partir exatamente, não de uma principiologia, mas sim de um principialismo que me parece problemático. Então, o que pretendo concluir aqui brevemente, porque o tempo está curto para mim, eu diria que o uso de princípios sem que haja preocupação de delimitação de
campos de aplicação do princípio, sem que haja uma orientação, uma construção teórica neste sentido, por parte da doutrina brasileira, está infestando os nossos tribunais com uma paralisia no sentido de capacidade decisória consistente, ou, no sentido oposto à paralisia, num ativismo exatamente fundado na falta de uma crítica acadêmica consistente. Então, no meu entender, o mais importante não é nem o que falou o primeiro palestrante, nem o segundo, neste momento de um diálogo com vocês aqui. O mais relevante é realmente colocarmos uma nova postura que leve a um diálogo crítico com as práticas institucionais dos nossos tribunais. Quer dizer, evidentemente, é plausível e viável qualquer reflexão teórica, mas no caso brasileiro, essas reflexões teóricas, seja de uma retórica, seja do principialismo, seja do pseudo-formalismo, todos esses modelos estão amparados numa desdiferenciação do sistema jurídico, numa subordinação do direito a esquemas de boas relações, de poder e de economia. E por isso mesmo, esse diálogo com o judiciário tem que ser retomado no sentido de que o judiciário tem que estar aberto para uma academia que possa oferecer elementos críticos no plano institucional. Eu agradeço a atenção e encerro aqui. Obrigado. Muito bem, coube-me a honra de fazer o encerramento deste painel em virtude da necessidade de presença do Dr. Nino Toldo num outro compromisso já previamente agendado. Eu queria dizer da minha satisfação, da minha honra de estar aqui, podendo compor essa mesa de grandes juristas, e aqui incluo o professor Tércio Sampaio, que precisou se ausentar também. Tivemos um painel realmente extraordinário, em que todos os participantes são conhecidos e reconhecidos por suas qualidades acadêmicas e também por suas virtudes pessoais. Eu comentava com o professor Tércio Sampaio que o primeiro livro de direito que eu li na minha vida foi ainda antes de entrar na faculdade, enquanto eu aguardava as aulas terem início, com muita curiosidade sobre o que eu iria encontrar nas salas de aula. E eu fui numa livraria e comprei um livro que eu folheava e que me pareceu muito interessante. E essa obra, que foi minha primeira obra jurídica, é o livro do professor Tércio Sampaio, a sua introdução ao estudo do direito. O que eu não sabia, na minha inocência, o que eu não imaginava, é a importância e a grandeza que essa obra teria, não só em si, mas também na minha formação jurídica. É uma obra que me acompanha até hoje, que com muita satisfação eu reencontrei na bibliografia da pós-graduação, mestrado e doutorado, e eu ainda aguardo aquela primeira edição de capa azul que eu adquiri, e adquiri edições mais modernas para a minha atualização. Então, é uma satisfação realmente importante. E também o que é o destino, reencontrar neste momento, nesta mesa, meu querido amigo Humberto Ávila, um jurista extraordinário, pelo qual eu tenho a mais profunda admiração, o mais profundo respeito, e a prova disso é sempre que eu tenho oportunidade, eu convido já a sua atribulada agenda para participar, e ele sempre, muito gentilmente, comparece e sempre nos surpreende com suas exposições, seus conhecimentos, suas reflexões. Eu estou ali intrigada. Eu faço questão de ler posteriormente esse trabalho escrito, que a gente espera que possa ocorrer uma publicação reunindo essas obras. Então, uma satisfação enorme. Estou com a mente ainda em grande agitação por conta das suas reflexões. E o professor Marcelo Neves dizer da minha grande satisfação de conhecê-lo pessoalmente. Ainda não tinha tido a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, apesar de ser conhecedora e profunda admiradora de sua obra. Uma satisfação muito grande poder conhecê-lo pessoalmente, confirmando as boas impressões que já tinha a partir de sua obra e a partir de amigos em comum.
E, diante disso, dizer que declaro encerrada esta sessão e convido a todos para um intervalo de breves 10 minutos, retomando com o painel de Direito Penal. Obrigada.